Boa tarde, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Ronda do Mercado, programa onde buscamos oportunidades de swing trade através de análise técnica de ações. Então, para quem ainda não conhece, para quem ainda não está acompanhando o programa aqui, que a gente começou final do mês passado, como é que ele funciona? A gente faz uma literal ronda pelo mercado. Analisamos diversos gráficos de ações, né? Gráficos de diversas ações aqui, a gente começa a passar por vários deles. Quando a gente começa a ver alguma coisa mais interessante, a gente analisa mais profundamente. Obviamente, a minha visão, a minha análise técnica. Quem sou eu? Meu nome é Jorge Fila, eu sou analista CNPIP, então posso fazer análises técnicas além de fundamentalistas, mas esse programa é focado em análise técnica, certo? Então é somente gráfico, vamos olhar para preço. Claro, eu tenho uma paixãozinha por macroeconomia, então volta e meia eu vou falar um pouquinho de macroeconomia quando vier a calhar, justamente, né? Quando a gente vê que vai ter alguma coisa que possa ser importante, às vezes eu vou falar, não consigo não falar, certo, pessoal? Além de um monte de certificação, eu também vou falar para vocês, eu gosto muito de macroeconomia, gosto muito de mercado financeiro, trabalho com isso já há muito tempo, só me dedico a isso, todo dia estou aqui na frente da tela fazendo operações das mais variadas e montando teses, o que for, certo? É, Falando um pouquinho mais sobre o programa, né, para você que está aí pela primeira vez, só para identificar um pouquinho mais como é que é feito isso aqui. Então, eu vou fazer esse programa diário, certo? Todo dia vai ter, se for olhar no canal aqui, todo dia está tendo esse programa. A ideia aqui é tentar achar justamente algumas oportunidades em que eu possa colocar, pegando o fechamento de hoje, que a gente possa colocar uma boleta de compra ou de venda para amanhã já, né? Para já no dia de amanhã você que está trabalhando, você que tem outros compromissos, não pode estar que nem eu aqui, infelizmente, não pode estar na frente da tela todo dia, tu coloca ali uma boleta de compra ou de venda, e aí, se pegar, a gente consegue já ter essa movimentação a nosso favor, a entrada, e aí segue-se a recomendação conforme a gente vai conversando aqui, certo? É, Bom, no mais, eu acho que já falamos demais, né? Hoje, segunda-feira, dia 13/7. Então, como a gente já tem conversado, segunda-feira é o dia em que a gente vai tentar passar pelos índices setoriais também, né? Então, a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo olhando como estão indo todos os setores. Já vou passar um pequeno overview aqui, um pouco do macro também, né? Hoje, segunda-feira, a gente teve um retorno um pouco, né? Para quem não lembra, sexta-feira, quem não viu o programa de sexta-feira a gente teve um dado muito bom de inflação aqui no Brasil. Esse dado de inflação fez com que todos os juros cedessem aqui em todos os vértices, né, em todos os vencimentos caíssem com bastante força, e isso é muito bom para a nossa bolsa, né? A gente teve um otimismo bem grande aqui, a gente pode ver aqui na tela, por exemplo, no gráfico Ibovespa, né, a gente teve uma alta aqui de 3% do Ibov, certo? E não só o Ibov, a gente teve uma alta generalizada em todos os índices de todos os setores, a gente vai até ver isso aqui com mais calma. Mas hoje, né, infelizmente, a gente não está sozinho no mundo, a gente teve um retorno no final de semana aí de tensões na guerra Estados Unidos e Irã, então começou a ter medo sobre o fechamento do Estreito de Hormuz, aquela coisa toda. Então, o que é o Estreito de Hormuz? É onde passa muito da nossa produção do petróleo, a produção de petróleo mundial passa por ali. E aí o pessoal começou a botar petróleo mais caro é inflação, então a inflação sobe, então juros subiram no mundo inteiro, subiu no Brasil também, então o que estava de bom já começou a piorar um pouco. Acho que na média a gente está um pouco melhor do que estávamos antes, mas mesmo assim a guerra influencia todo mundo, né? E aí a gente vê justamente esse candle de queda hoje, né? Esse candle aqui de queda hoje. Mas vamos analisar aqui com calma, né? Sexta-feira eu falei para não ficar tão eufórico, porque justamente a gente não pode sair comprando tudo só por causa disso. E hoje eu já digo para vocês, calma, pessoal, também não é o fim do mundo. Temos muita coisa a se fazer e sempre o mercado vai dar oportunidades para os dois lados. É, já antecipo também as minhas recomendações sempre quando eu faço, e vai ter lá no site da Cultus, está quase pronto, pessoal, está quase pronto. Vai estar lá as recomendações do site da Cultus, bem certinho daí. Eu tento sempre ter recomendações tanto de compra quanto de vendas, sempre andando juntas, tá? No momento, todas as minhas recomendações de compras deram alvo, né? Atingiram o alvo, então estou só com operações de venda. Hoje eu quero tentar buscar operações de compra, pessoal. Vamos ver se dá certo, né? Mas enfim, o que a gente está vendo aqui para a Ibovespa, né? Para a Ibovespa a gente está vendo que ela vinha aqui, o Ibovespa vinha justamente numa tendência de alta, como a gente já vem comentando faz tempo, né? Principalmente uma tendência mais acentuada a partir de outubro de 2025.
Em 2026 ela começou a perder força, rompeu a CLTB aqui em meados de abril, né? Essa LTA, aliás, a linha de tendência de alta, rompeu, e aí colocou uma linha de tendência de baixa, como já comentamos muitas vezes, com uma força vendedora muito grande, né? Até porque a gente consegue notar que como é que é feito geralmente uma tendência de baixa? Ela cai, corrige um pouco, ou seja, ela sobe de novo. Então ela vai fazendo o que a gente chama de zigue-zague, né? Zigue-zague ou o zigue-zague descendente. Então, justamente, ela em tese teria que fazer isso aqui. Vou até desenhar aqui já para a gente entender. Teria que cair aqui e aí teria que corrigir e voltar. O que a gente está vendo? O que a gente viu? A gente viu uma correção lateral, né? Quando ela corrige para buscar de novo a LTA, a LTB aqui no caso, estou me confundindo muito hoje já, hein, pessoal? Essa LTB, ela corrige lateralmente, né? Ela não chega a fazer picos de novo, né? Ela só faz picos, eu quero dizer, fazendo preços que vão ganhando topos anteriores, né? Fechamentos maiores. Não. Ela já chega aqui, cai de novo, e aqui de novo uma correção lateral. A gente fala que ela corrige no tempo e não no preço, tá? E depois voltou a cair. A gente viu então que finalmente ela achou um suporte aqui para segurar aqui na região dos 167, 168 mil, acima da média de 200, e aí ela começou a lateralizar, essa lateralização sim, rompendo a LTB aqui que a gente teve nesse curto prazo, o que indicaria para a gente um sinal já mais positivo de que ia parar de cair, né? A gente vem comentando que o estreitamento das bandas de Bollinger aqui que a gente começou a ver poderia trazer para a gente um movimento mais explosivo e a gente achava que esse movimento era mais de compra, né, pessoal? Então, eu gostaria de ver ele rompendo, a gente já vinha falando isso aqui, a gente gostaria de ver ele rompendo essas resistências aqui, vinda de fundos anteriores, e rompendo com força, e foi justamente o que aconteceu na sexta-feira. Então, sexta-feira a gente ficou bem feliz, né? Achando que agora vai, agora vai. Hoje ele recupera, né? É uma recuperação até saudável, né, pessoal? Vamos lá. Tudo bem que a gente tem motivos para isso estar acontecendo, espero que logo se resolva o impasse aí do Irã, ou que seja, pelo menos um impasse sobre petróleo, que seja, mas a gente vê que ele caiu, ainda está segurando próximo a essas regiões aqui que eu tinha, que seria agora um suportezinho, que pode ser um suporte, essa região entre 175 e 176,200 e 173,500 aqui, é uma região que é uma região que talvez é para suportar esse preço e não podemos ver isso aqui voltar a trabalhar abaixo, tá? Ficaria é, de novo meio triste, decepcionado, né? Frustrado talvez, né, com esse movimento aqui, que aí poderia ser um falso rompimento. A gente também viu que ele segurou justamente nesses topos aqui dessa última correção que a gente teve aqui em maio, certo? Então, talvez aqui a gente vai ter que ver esse rompimento acontecer. Ainda acredito que é para cima, tá? Que o nosso Ibovespa é para cima. É, vamos com mais calma. Eu acho que aqui tem um pouco de tudo, além de, claro, esse movimento pessimista global que a gente teve. Hoje a gente teve um mercado bem pessimista por causa da guerra. A gente também tem um pouco de correção interna. Então, vamos com calma, pessoal, tá? Eu acho que ainda é positivo para o nosso Ibovespa. Espero que a gente não volte a trabalhar abaixo dessas regiões aqui. Vamos ver o resto, né? Vamos ver como é que se desenrola, pessoal. Depois do Ibovespa eu gosto de olhar small caps, né? Que aí a gente tem as ações de menor capitalização. Também vinha num canal de alta, que a gente já comentou, rompeu o canal de alta aqui em meados de abril de 2026. Aqui sim ela faz essa correção que a gente... Deixa eu botar direito aqui na tela para a gente conseguir enxergar bem, né? Porque já tem um monte de linha aqui, não vamos complicar mais a situação. Então aqui ela estava subindo, aqui ela começou a botar um topo já abaixo do topo anterior, indicando que essa tendência primária, esse canal de tendência primária de alta aqui já não estava mais sendo tanto respeitado, porque não estava chegando no topo, deveria chegar até aqui, por exemplo, até aqui na região dos 2.730, chegou somente nos 2.500, e aqui começou a perder, né, que já tinha perdido um pouco aqui atrás, já começou a perder de novo. Aqui sim a gente vê esse movimento de queda aqui, né, mais recente, fazendo topos e fundos descendentes, fundos e topos descendentes, né? Então aqui ela não corrige no tempo, ela corrige no preço também. Aqui isso que eu quero dizer, ela sobe, né? Começou a testar patamares anteriores aqui, né? Esses suportes vinha caindo, perdendo suportes, está trabalhando abaixo da média de 200. Rompeu também numa certa forma de lateralização aqui quase, mas rompeu essa linha de tendência de baixa
do curto prazo, do prazo menor, digamos assim, uma tendência secundária, né? E aí, sexta-feira, ela começa a ter um movimento que talvez poderia ter indicado uma certa alta. Hoje, assim como a gente vai ver também generalizado, ele cai um pouco, tá? Ele recupera, mas ainda não está trabalhando abaixo deste suporte agora aqui, né, pessoal? Isso aqui para mim agora é um suporte, esse aqui é um ponto a ser observado. Esse aqui é o quê? Isso aqui é no 2.200, tá, pessoal? Seria muito interessante ver small caps trabalhando acima de 2.200. Se começar a trabalhar abaixo, para mim descaracteriza um pouco esse movimento de alta. Se não, eu acho que ela vai começar assim a ter um movimento de alta também, tá? Também, assim como a gente está esperando para o nosso Ibov, tá? Agora, com um caos lá fora, essas coisas todas, eu prefiro estar em ações maiores do que ações menores. Então, small caps eu ainda prefiro não estar muito, tá? Claro, se a gente vê oportunidades boas em small caps, se tiver bem desenhado, tiver caminho, aquela coisa toda que vocês já estão me conhecendo um pouco, acho que vocês já me entendem um pouco o que eu quero dizer, aí a gente pode entrar sim, tá? Depois vamos ver os mais defensivos, ver como é que foi hoje os índices setoriais mais defensivos. Vamos começar pelo índice setorial de utilities, tá? Utilities é basicamente elétricas e saneamento, como vocês já bem devem estar sabendo. A gente vê que ela veio de uma alta também, ela rompeu essa tendência de alta. Por ser um setor mais defensivo, a gente vê também que ele não perdeu tanto, ele não teve aquela tendência de queda que o Bovespa demonstrou assim tão acentuado como era, né? A gente vê que até que ela cai, ela tem esse rompimento da LTB, mas logo já segura em patamares aqui em suporte de fundos anteriores e começa a lateralizar. Tentou perder aqui, não conseguiu, fez aqui o que poderia até ser quase um fundo duplo aqui desse movimento curto de queda. Conseguiu segurar bem, o que é muito bom, voltou a trabalhar acima. E aí começou a querer lateralizar já num patamar mais alto aqui. E sexta-feira, como tudo, tivemos esse rompimento forte aqui, que foi muito bonito, né? Aqui mais bonito ainda, a gente viu um Marubozu aqui, o literal Marubozu não tem sombras, né? Um candle de corpo inteiro, grande, com bastante volume. Isso mostra muita força compradora, né, pessoal? Hoje infelizmente, tivemos quase um Marubozu ao contrário, né? O bom é que ele chegou o quê, né? Vamos colocar aqui, tá? O bom é que ele chegou justamente e segurou justamente aqui, né? Basicamente onde foi os topos anteriores aqui, né? O que a gente está vendo aqui, pessoal? A gente está vendo aqui a formação D1. Vou tirar essas linhas aqui para que a gente consiga ver, tá? A gente está vendo aqui a formação de um pivô de alta, certo? O que é um pivô de alta? É justamente isso aqui. Ele vem, faz um movimento altista, recupera, faz um fundo mais alto do que o fundo anterior e aí rompe o último topo, que aqui é um movimento altista, né? Vai fazer o zigue-zague de alta. Quando rompeu essa região aqui, que está mal desenhada, era para ser uma linha reta aqui, pessoal. Mas enfim, quando rompe aqui essa região, é para ser um movimento, confirma-se essa tendência, esse pivô de alta. Então agora a gente estaria entrando já numa tendência aqui mais de curto prazo de alta, certo? A gente veria talvez utilities seguindo, tá quase um canal aqui, né, pessoal? Se nós formos ver, só que claro, foi tudo numa pernada só, um canal até estreito, certo? Não gostaria de ver ele trabalhando abaixo dessa LTB aqui, dessa LTA que eu tracei aqui, né, desse nosso novo movimento de alta, mas sim, eu gosto muito de utilities para compras, tá me apresentando, se aparecer elétrica para comprar, eu vou preferir, por exemplo, se me aparece uma elétrica para comprar e uma small cap para comprar, eu vou comprar elétrica e não vou comprar small cap. Entendeu? É assim que eu vou fazer minha tomada de decisão. Por quê? Porque elétricas aqui tá me dando mais tranquilidade para ficar comprado, né? O setor de utilities, né, em geral. Agora, já que eu falei de elétricas, vamos para elétricas de verdade. Vamos pegar o setor de elétricas, que é o IEX aqui, tá? O índice de elétricas, a gente tem um movimento ainda mais forte que o de utilities, né? A gente viu aqui também, como o de utilities, ele vinha no movimento forte de alta. Tem um monte de linha aqui, difícil, né? Tá difícil a gente tentar entender. Mas vamos fazer esse desenho aqui para a gente entender, tá? Rompeu aqui nessa queda, como muitos outros índices, rompeu o movimento primário de alta forte que vinha desde o início de 2025.
rompeu e começou a fazer um movimento de queda, que é essa linha aqui que a gente está vendo agora que está em destaque, começou a respeitar essa linha aqui, certo? Começou a cair, então fez aqui, caiu, voltou. Aqui já nem dá para se dizer que foi um movimento de queda, por quê? Porque ele não chega a confirmar, né, essa LTB aqui. Aí já começa a lateralizar em regiões de fundos anteriores, essa linha tracejadinha aqui, né, esse suporte tracejado é desses fundos anteriores recentes. Essa linha aqui a gente pode até tirar daqui para não atrapalhar mais. Então começou a trabalhar aqui e a nossa ideia é que ela fosse talvez voltar a trabalhar, tentar buscar esses topos anteriores. Perdeu, caiu, segurou nessa região de topos anteriores, que também, coincidentemente, a média móvel de 200 aqui, nessa linha azul verde clara aqui pontilhada, é a média móvel de 200, segurou acima, voltou a subir, e aqui a gente pode ver que na sexta-feira aqui a gente teve um gap já passando acima, né, dessa região aqui de trabalho que ela estava fazendo, dessa região que eu vou aqui entre 129 e 123, certo? Ela já começou a trabalhar acima dessa região, porém segurou na região de topos anteriores e hoje dá um candle mais feio, certo? O par de elétricas talvez está mais feio, então retiro o que eu falei sobre pegar uma elétrica, eu vou pegar uma dentro de utilities que não é elétrica, talvez saneamento. Saneamento talvez vai ser mais bonito do que pegar uma elétrica, né, pessoal? Mas enfim, aqui a gente vê um movimento forte, um candle forte aqui de queda. Até tem padrão, isso aqui é um padrão, agora não vou lembrar exatamente qual que é pinça de topo, alguma coisa assim, se não me engano. Mas o volume não está tão alto, né? O que talvez me deixe um pouquinho menos preocupado, né? Um pouco mais tranquilo. Ainda acho que pode vir fechar o gap, aquela história toda que a gente sabe, né? Pode vir fechar esse gap aqui para dar essa continuidade e vamos ver como é que vai andar, tá? Depois do índice de elétricas, a gente vai olhar os mais agressivos. Não, vamos olhar o índice financeiro, né, pessoal? Índice financeiro, sim, esse sim tá bonito, né, pessoal? Esse sim tá bonito, então também aquele movimento forte de alta, fez aqui aquele topo duplo que eu já comentei algumas outras vezes, começou um movimento de queda, né, um movimento de queda aqui corretivo, né, um movimento secundário de queda, rompendo a tendência de alta primária, tentou segurar na média móvel de 200, não conseguiu, caiu, e aí começou aqui, sim, né, a partir de junho aqui a gente começou a ver um movimento mais altista, né, uma alta mais tímida, mas aqui se eu for querer desenhar aqui eu consigo fazer, certo? E aí o que a gente tem? Como é que a gente desenha uma linha, uma LTB, uma LTA, uma LTB, uma tendência, né? Uma linha de tendência é uma união de dois fundos, forma-se uma linha de tendência, certo? E aí o terceiro toque na linha é a confirmação, se respeitar, confirma, né? Então aqui confirmou, né? Justamente, ela veio que ela veio, bateu, curto prazo, muito curto prazo, tá? Isso aqui, quanto menor o prazo, menos eu confio na tendência. Mas a gente está vendo que ela está segurando, né? Que ela realmente está levando o preço acima, começou a fazer como se fosse quase um triângulo, né? Porque começou a respeitar essa região de fundos anteriores, começou a servir como uma resistência aqui, segurou, voltou, testou de novo a nossa LTB e já voltou a ficar para cima, já ficou para cima da média móvel de 200, aqui num candle forte aqui, antes ainda do movimento de sexta-feira. Na sexta-feira, aí sim, né? Aí vem esse candle aqui assim, subiu quanto aqui? 4%, 4,12%, uma alta muito grande no índice financeiro, que é o quê? Que é bancos, né? Basicamente bancos, seguradoras, essas coisas todas. Hoje caiu um pouco, mas ainda está muito forte, certo, pessoal? Então aqui a tendência é que ela realmente, índice financeiro, siga subindo, tá? Claro, estou analisando o gráfico, tá, pessoal? Não vamos falar sobre a parte macro aqui, que pode ser que tudo mude. O gráfico está me dizendo isso. O índice financeiro está forte, está subindo, a tendência é continuar subindo. A gente vê, inclusive, a abertura aqui das bandas de Bollinger, o que pode dizer que esse movimento seja um pouco mais inclinado positivamente, né, pessoal? Então a gente pode ser que a linha, que essa alta seja mais forte e inclinada. Depois do FNC, vamos olhar agora os que estavam menos fortes, os mais cíclicos, os mais dependentes de juros e economia, como por exemplo, e consumo, né, índice de consumo. O índice de consumo
Ele também vinha numa queda bem acentuada aqui já, né? Bem visível, né? Um canal de baixa aqui, fazendo fundos menores, tá? Desde abril de 2026. Rompeu aqui final de junho aqui, né? Teve esse rompimento dessa e começou a lateralizar. Então ele está rompendo uma lateralização. Sexta-feira quis voltar esse topo aqui. O que está me dizendo isso aqui? Não está me dizendo nada, certo, pessoal? Eu preciso ver primeiro ou o preço trabalhar acima aqui dos 3.000 pontos, que aí eu vou começar a tentar ver um canal de alta. Então, o que ela precisa fazer aqui? Um canal não, né? Um movimento altista. Ela precisa vir, romper aqui, voltar, fazer um pico acima, de preferência aqui, né? E aí aqui voltar a subir de novo, fazer esse pico, esse fundo, e aqui a gente começa a ter o tal do nosso pivô de alta, certo? Enquanto eu não vejo isso, por enquanto eu não estou muito confiante com o consumo não, tá? Provavelmente, como a gente diz, né, a tendência é que ele continue fazendo o que ele está fazendo. O que ele está fazendo? Lateralizando, pessoal, né? A gente está vendo essa lateralização entre, deixa eu tirar essa linha daqui para que a gente consiga ver bem claro, a gente está vendo essa lateralização aqui entre os 3.000 pontos e os 2.800, tá? Então, índice consumo, nada a se fazer. Índice imobiliário, que vem nos pregando algumas peças, né? Índice imobiliário, ela está fazendo um alargamento aqui quase, né? Então, também não vou mais repetir, porque senão eu vou gastar minha voz à toa aqui. Rompeu essa tendência de alta de muito tempo, começou a cair, né? Veio segurar aqui em regiões de fundos anteriores aqui, né, onde trabalhou, começou a lateralizar, rompeu a tendência de baixa de curto prazo aqui, né, desse prazo mais curto, quis romper também esse canal de lateralização, quis romper a média de 200, colocando uma força compradora, que aqui a gente estava bem otimista com o índice imobiliário, né? Porém, acabou retornando abaixo aqui com força, né? 3 candles fortes, segurou justamente nesse suporte aqui, que é dessa lateralização, depois voltou e está lateralizando nesse range aqui um pouquinho maior, mas ainda um pouco curto, né? Se a gente for olhar, está lateralizando aqui. Hoje volta a cair. Legal seria se ela segurasse e não voltasse mais esse fundo aqui, aí quem sabe a gente poderia ver se o que vai me dar alegrias é ver esse rompimento aqui dos 1.400 pontos aqui, tá, pessoal? Até lá, não tô mais tão confiante com o imobiliário assim. Parecia aqui que ia querer voltar a romper, não tá vindo. Nada muito a se fazer em imobiliário. Eu vou olhar também o índice das indústrias, né, pessoal? Que eu acho que ele estava também, vamos lá, né, pessoal? De novo, ele também vinha aqui num movimento de queda, né? Talvez aqui mais recente. A gente pode ver aqui nessa LTB aqui. Rompeu meio que numa lateralização, mas uma lateralização fazendo fundos ascendentes, né? Isso aqui é quase um triângulo que a gente pode ver. Mostra o quê? Mostra que tem aqui sim uma resistência, o preço não consegue a resistência, mas o vendedor tem cada vez menos força para colocar o preço para baixo. Então, cada vez vai fazendo fundos mais altos. Então, aqui em 23 de junho ele fez um fundo mais alto, já no final aqui de junho fez um fundo ainda mais alto, sempre segurando a resistência, porém acabou perdendo isso aqui com força agora aqui dia 8 de julho, recuperou o final, voltou a testar essa resistência, mas a gente vê que a resistência é forte, né? Nem com todo o movimento altista que a gente teve na sexta conseguiu colocar o índice das indústrias trabalhando acima e hoje já está querendo perder de novo. Aqui o que a gente pode ver? Vamos ter que decidir para onde, então vamos ter que esperar ele se decidir para onde ele vai romper, né? Se ele vai romper para baixo, vai tentar voltar a continuar essa lateralização, voltar a buscar aqui os 27.800, que já foi suporte algumas vezes. O problema é que daí já está trabalhando abaixo da média de 200, ou se ele rompe para cima, né? E aí sim, aí a gente pode ver ele voltar a testar as máximas aqui desse ano, né? Que é as máximas do índice como um todo. Gostaria de ver para cima, tá? Gostaria de ver para cima. Não sei para onde vai ainda, né? Isso aqui não está me dizendo muito. Mas se romper aqui para cima, talvez se eu ver uma ação que tem um desenho parecido, dá para colocar uma compra nesse rompimento aqui se vier com volume, certo? Por enquanto nada a se fazer. Por fim, vamos olhar materiais básicos, que basicamente é siderúrgicas, né? Coisas assim. Então, a gente vê que ela veio de uma alta também, começou a lateralizar, rompimento de alta com uma lateralização bem diferente das outras, né? Começou a lateralizar aqui bastante, já muito próximo da máxima, não teve muita aquela queda, mas
começou a perder força aqui em junho, certo? Foi buscar regiões de fundos anteriores, já abaixo da média de 200. A recuperação forte de sexta-feira levou até a média de 200 de novo, mas agora ela servindo como uma resistência, e hoje ela começa a botar aqui um que seria talvez um martelo, tá? De novo, vocês já me conhecem, eu não sei se eu considero esse padrão aqui como um martelo, por quê? Porque tem pouca, esse movimento altista aqui talvez, bom, se eu considerar desde aqui, dá para dizer que tem bastante, já tem alguns candles para dizer que é um movimento de reversão. Então, o martelo não, né? Olha eu falando martelo. Aqui é uma estrela cadente, tá? Uma shooting star. A perda daqui pode trazer de volta, a perda da mínima do candle pode trazer de volta a testar pelo menos esse fundo aqui, né? Esse suporte aqui em 5.900, 5.800. Mas aqui ela está começando para mim a me dizer mais que possa ser uma formação de um pivô de baixa, né? Claro, a confirmação do pivô vai ser só perder dessa mínima. O que seria o pivô de baixa? Tá, começou a cair aqui, né? Fez um fundo mais baixo, fez um topo abaixo do topo anterior, e aí, quando, claro, rompe essa região aqui de novo, aí está confirmado o pivô de baixa, mas aqui esse candle de reversão não ficou bonito, né? Gostaria de ver ele segurando acima disso aqui para justamente descaracterizar um pivô de baixa, e aí pelo menos ela vai lateralizar, né? A gente veria talvez o índice lateralizar, índice de materiais básicos, ou até, quem sabe, ganhar impulso para começar a subir. Mas aqui tem muito pontos para cima para segurar, então não está muito bonito para materiais básicos, tá? Infelizmente. Bom, já falei demais dos nossos índices setoriais. Resumindo aqui, o que está me mostrando bem é o índice financeiro, primeiro de todos. O Ibovespa está muito bom. O Utilities está muito bom também, né? Então esses daí são os que eu vou buscar alguma coisa. Se eu vou querer achar coisas compradoras nele. Depois, daqui a pouquinho, a gente pode até olhar algumas ações específicas, né, desses setores como um todo. Vou até anotar aqui os setores que eu quero dar uma olhada, que é o Utilities e o índice financeiro, certo? Antes de começar a nossa ronda, eu gostaria de falar um pouco sobre as nossas recomendações que tinham ficado de sexta-feira. A gente estava com o Pine 4. Ó, e aqui, pessoal, aqui eu acho que talvez eu ia retirar essa recomendação, mas eu acho que eu não vou retirar ainda, tá? Pine é um banco, tá? O banco Pine 4, a gente tinha uma recomendação de compra no rompimento aqui de 12,64, visando a manutenção dele. Vamos lá, o papel tá vindo como, né? Tá vindo num canal aqui, numa lateralização, né? A gente está vendo que ela tá tendo dificuldades em perder aqui essa mínima, está sendo sustentado também pela média móvel de 200. Então a nossa ideia era o que? Era tentar pegar um retorno até esse topo aqui, esses topos anteriores, certo? Para tentar deixar sair daqui. Não mostrou força, né? Apesar da alta forte da sexta-feira, Banco Pine não foi. Eu falei até com vocês aqui sexta-feira que eu fiquei com certo receio, né? Por que todos andaram e ele não? Mas daqui a pouquinho, se eu não ver nada, eu sigo com essa compra, tá? Mas eu já estou bem motivado a cancelar essa compra. Onde é que estaria? 12,66 aqui, tá? 12,66 por aqui. Comprar por aqui com stop aqui abaixo de 11,25, tentando levar até as máximas aqui essas máximas recentes aqui desse ano, tá, pessoal? Fazendo parciais, óbvio, né? Fazendo parciais no meio do caminho. Outra que a gente tinha falado que poderia até ter dado uma compra foi Alus. Alus é do setor imobiliário, que infelizmente hoje já não foi tão bem de novo, né? Já começou a me deixar mais receoso. Então talvez eu já não queira mais estar nela, né? Talvez eu já não retire essa recomendação também. Vamos ver o que a gente vai ver hoje. Mas Alus a gente viu aqui justamente, né? O rompimento aqui dessa máxima aqui de quinta-feira, de sexta-feira, poderia desencadear um movimento altista para a gente levar de mão cheia até esses topos anteriores aqui, tá? Seria mais ou menos essa a ideia. Por quê? Porque ela já veio, né? Ela vem do movimento altista forte, né? A gente vê aqui um movimento de alta bem forte. Rompeu, caiu, né? Começou a segurar aqui em fundos anteriores, perdeu para segurar na média móvel de 200 aqui. Ela perdeu um pouco, mas logo voltou a trabalhar acima. Tentou perder de novo, botou um candle aqui. Aqui sim o martelo, né, pessoal? Opa! Também de novo, não sei se é muito martelo, porque é pouco tempo aqui de queda, mas tá, um candle que indica força compradora,
um candle que vai me indicar uma reversão. Aqui é quase um bebê abandonado, mais ou menos, mas enfim, é um candle de reversão. No outro dia já abriu com um candle forte de alta, só faltou mais volume, e depois na sexta-feira um gap, né? Então a gente, poxa, aqui, esse gap aqui me diz que pode ser muito forte, pode ser um movimento forte, pode ser um movimento explosivo, que eu gosto de dizer, né? Ou seja, um movimento bem íngreme, que vai ganhar muito preço em pouco tempo, que seria muito bom, né? Que eu gosto de movimentos assim. Mas segurou aqui nessa resistência aqui desses topos anteriores, gostaria de ver trabalhando acima, por isso que a compra estaria aqui acima, não deu, começou a cair, e hoje o imobiliário já não está tão bom, tá? Aí eu começo a ficar naquela dúvida, né, pessoal? O índice financeiro está melhor, está bem melhor que o índice imobiliário. Porém, a ação que eu estou olhando dentro do índice financeiro não está tão boa, que é a Banco Pine, não foi tão bem, não capturou o movimento de todo o mercado, de todo o setor, né? Enquanto a Alus estava com um movimento um pouco mais forte do que o índice imobiliário. Vamos ver, pessoal, né? A decisão, por enquanto, é de vocês, né? Claro, isso aqui tudo lá no site, depois eu vou escolher qual que vai ter que ser e vai estar lá a recomendação para vocês, né? Para quem for membro lá. A princípio grátis ainda, tá, pessoal? Um dia eu vou cobrar, mas por enquanto aproveitem que vai ser grátis. Vai estar bem bonitinho lá, pessoal. Tô me esmerando para fazer bem feito. Enfim, por enquanto estamos com essas duas aqui. Outra que a gente tinha visto antes de começar era a Fleury, né? Fleury, sim, essa aqui sim, eu queria pegar a compra, tinha ficado muito bonita a compra, mas ela abriu já guepada, abriu acima da onde eu gostaria de comprar. Então, se voltar aqui, nessa região aqui em 15,86 por aqui, seria uma boa compra, né? Só tem que ver como é que vem, porque justamente começa a me dar medinho aqui de que se ela vier muito forte, ela possa perder. Fleury é outro setor, é o setor de saúde, então vamos ver como é que vai, tá? Dentre essas todas, eu gostaria que Fleury, se Fleury voltasse e me pegasse aqui, eu ia ficar bem mais feliz do que entrar em Alus, bem mais tranquilo do que entrar em Alus ou Banco Pine, tá? Vamos ver se hoje a gente acha alguma coisa melhor pra gente, tá? Então, vamos começar hoje de baixo para cima, né? Ordem alfabética inversa. Edux, não veio Edux. Edux estava num movimento de queda, né? Um movimento baixista já que vem desde fevereiro de 2026. Vem caindo forte depois de uma lateralização, a gente já comentou sobre isso. E estava próximo a romper aqui essa tendência de baixa. O nosso problema estava sendo que ela estava com pouco volume, né, pessoal? Ela estava com pouco volume. Teve esse rompimento, rompeu com gap aqui, tá? Esse gap aqui foi bonito, teve um rompimento na sexta, porém, sem muito volume ainda e segurando ainda em regiões aqui, que daí se não fosse olhar no curto prazo, até para puxar essa linha aqui para que fique bem claro, ainda aqui como se fosse numa lateralização, tá? Não tá me indicando, teria que fazer topos acima disso para eu começar a ter o tal do pivô de alta, um canal e começar a ter uma LTB, uma LTA aqui, uma linha de tendência de alta de curto prazo. Aqui não me inspira muita coisa, não quero fazer nada, apesar de a gente ver que realmente as bandas de Bollinger estão fechadas. Gostaria de ver ela trabalhando acima, né? Ela pode ter um movimento explosivo aqui, digamos, ela pode ter um movimento de alta, se vier ter um movimento de alta, daria para fazer essa compra aqui. Meu problema é que a minha saída ainda estaria acima da média móvel de 200, né? E talvez o tempo que ela ia levar para fazer isso, né? Então, se ela fosse continuar com a mesma intensidade que caiu, ela ia levar aqui 65 dias para cair, aproximadamente aqui quase 3 meses, né? 3 meses, né? Que são 60 pregões, dias úteis aqui que a gente vê. Então, basicamente 3 meses para ter o meu retorno aqui. Não gosto de tanto tempo assim, tá? Mas, para quem gosta do papel, para quem acha que está descontado, que até acha que está um pouco descontado, setor de educação, né? Está um pouco descontado. Pode ser uma boa entrada aqui, se você quiser fazer, não veria com maus olhos também, tá? Caso rompa, certo? Tem que romper os 9,20. VEG hoje sofreu bastante, acho que teve alguma notícia dela, eu não sei exatamente o que foi. Depois eu teria que buscar. Hoje ela cai forte, tá? Cai forte, acho que foi uma das maiores quedas do nosso Ibovespa aqui, com volume. Então, esse candle aqui de hoje me indicaria uma venda,
certo? Me indicaria uma venda. Então vamos lá, o que ela veio? Ela veio de uma queda, começou a lateralizar, rompeu essa queda aqui, né? Essa queda aqui no movimento secundário, depois uma forte alta, papapá, aquela coisa toda. Lateralizou, ganhou área de lateralização aqui, a gente até achou que poderia ser uma compra, né? Como ela veio ganhando com bastante força. Não deu para comprar, não deu para nada, ainda bem, porque já começou a perder volume aqui também, começou a perder força, né? O volume a gente vê que caiu bastante. E hoje ela põe um candle com bastante volume, trabalhando já, vindo testar aqui esse suporte recente, tá? A perda desse suporte pode trazer ela para trabalhar na região aqui, nessa região onde ela já lateralizou antes. Então ela vai vir testar de novo 41 e 43. O problema é que se eu for querer vender aqui, perdendo isso, eu vou ter um movimento muito esticado num papel que é forte, né? E que tem bastante região aqui para segurar o preço. Então, poxa, eu não gosto de fazer essa operação porque tá muito sujo para baixo o gráfico. Eu acho que ela vai segurar aqui embaixo. Acho não, quer dizer, eu acho que ela vai segurar muito forte aqui embaixo. Tenho uma grande ideia de que ela vai segurar aqui, então não quero fazer essa venda, tá? Dá para fazer? Dá para fazer, dá para fazer. Se tu quiser fazer, faça. De novo, eu não farei. Para quem não me conhece ainda, eu sou uma pessoa que sou muito apegada ao meu dinheiro. Eu só vou colocar meu dinheiro no risco quando eu tiver na minha cabeça uma ideia muito maior de ganhar do que de perder. Tem que estar muito bem desenhado para mim, tem que estar bem limpo o caminho, que aí, quem sabe, eu possa fazer, né? Mas esse candle de hoje mostra que tem força para que está começando um movimento forte aqui de queda, né? O rompimento dessa mínima aqui de hoje pode desencadear esse movimento. Não julgo se quiserem vender. Depois de VEG, eu tenho Vulcabras. Vulcabras a gente tem já uma recomendação nela, né? Uma recomendação de venda que foi feita justamente, vamos lá, né? Ela estava vindo num canal aqui bem desenhado de queda, né? Vamos desenhar o canal aqui para dizer que é bem desenhado. Estava aqui nesse canal de queda, não está tão bem desenhado, mas é um canal de queda, certo? Vinha caindo, até que chegou aqui nessa região aqui, começou a segurar, né? Começou então a ter um suporte aqui em 14,27, né? Então ela começou a fazer topos menores e fundos aqui, sempre segurando aqui, então pode ser aquele tal do triângulo que eu comentei, certo? Então a gente falou a perda, aqui, primeiro, né, o que aconteceu? Ela veio aqui, as médias todas apontando para baixo, aquela coisa toda, né? Tentou ficar para cima da LTB, não conseguiu, e aí botou um candle forte aqui, né? Esse candle aqui forte, com volume expressivo. A gente tinha também sendo corroborado por alguns indicadores aqui que está na minha tela, principalmente de OBV, né? De OBV aqui. Então a gente falou que perdendo aqui os 14,27, né, que é essa região que tá, esse suporte que estava segurando, era venda. Então a gente acabou vendendo aqui no dia 27, o movimento se desenvolveu bem. O que a gente falou que era a zona de atenção, de novo repetindo, essa região de fundos anteriores aqui entre 13,70 e 13,45, foi justamente onde deixou um martelo aqui, né, com bastante volume, e aí começou a reverter o movimento de queda. Me assustou um pouco, certo? Ainda mais que teve esse movimento, esse gap aqui, né? Esse gap aqui para voltar acima, trabalhar da resistência, que foi onde a gente vendeu, que era para ter segurado, não segurou. Porém, foi um volume menor, hoje um volume menor ainda, mas voltando a cair. Tem que torcer para ele continuar essa queda aqui, tá? Mas eu já acho que está um pouco desconfigurada essa nossa venda aqui. Muito provável que ela tem uma lateralização. Vou torcer para que ela volte a cair, volte a trabalhar, volte abaixo dessa LTB, mas no momento eu fiquei um pouco assustado porque ela segurou realmente aqui, né? Assustado não é a palavra certa, né? Mas talvez desconfigurou um pouco o que eu estava querendo vender, né? Ela fugiu, ela realmente rompeu a tendência de baixa, né? E aí eu não gostei. Não gostei. Sigo com a recomendação? Sigo com a recomendação. Vamos ver como é que ela vai se desenvolver daqui para cá. Se vai começar a perder, né? Essas regiões, se volta a trabalhar abaixo da resistência, do suporte agora, né? E aí eu vejo o que eu faço. Daqui a pouquinho para espremer o stop também, puxar o stop em vez de aqui em 14,26, que tá, botar em 14,70 e poucos. Vamos ver, vamos ver. Por enquanto eu também estou com hoje, por exemplo, né? O macro tá a favor dessa venda aqui, apesar do Brasil aqui não tá não tá tão ruim, mas tá ruim por causa do todo, certo?
Depois a gente tem Vivit, né, Telefônica. Telefônica a gente vê um movimento já também um pouco, ela é uma ação tá um pouco mais forte, então ela lateralizou aqui nesse movimento recente, estava vindo uma alta, né? 2025 vindo uma alta, depois de agosto aqui ela começou a lateralizar, 2026 voltou a subir, rompeu topos anteriores, começou a lateralizar um pouco mais no topo, porém aqui, né, em abril perdeu força com muito que a gente viu, começou a cair, tentou segurar na média móvel de 200, não conseguiu segurar na média móvel de 200, segurou aqui nessa região de topos anteriores, quis perder, não perdeu, e agora a gente teve essa lateralização aqui num range mais curto, foi rompida, começou a trabalhar acima da média, começou a testar a média móvel de 200, rompeu a média móvel de 200, agora já está trabalhando mais acima, e aqui ela hoje devolve, volta a testar a média móvel de 200, tá, pessoal? Eu estou mais altista para o papel, tá? Eu acho que Vivit pode voltar a continuar a subir, né? Do jeito que está aqui, para mim, fica ruim. Por quê? Porque eu gostaria de comprar quando? Vencendo as máximas aqui de onde o comprador voltou para cima, certo? E aí, meu stop ia estar aqui embaixo, né? Para ser um stop bem seguro. E aí eu quero que ela vá aos topos, que vá a topos acima de topos anteriores. Isso aqui não me agrada, certo? Isso aqui não é que eu quero dizer? Por que isso aqui não me agrada? Porque daí eu estou querendo dizer que ele vai ter que ter um movimento, vai ter que ter um rompimento de máxima histórica, pessoal, para me dar o meu objetivo aqui, para pagar o meu risco-retorno, né? Para pagar o meu gerenciamento de risco que eu tenho aqui. Então, ficaria meio assim com isso. O que dá para se fazer? Dá para apertar um pouco esse stop, né? Deixar um stop mais arriscado, que talvez possa nos tirar no balanço aqui, né? Porque ela pode vir, pode cair, segurar aqui e tentar pegar esse movimento de alta antes da máxima, né? Que aí seria uma boa saída, uma boa forma de tentar fazer isso. Só que, claro, a gente vai estar arriscando justamente um stop aqui mais curto. Ou ainda, né? Aí tem que ser um pouco mais corajoso ainda, né? É trabalhar o vencimento da máxima aqui deste dia, do dia 3/7, né? Se vier um rompimento aqui com volume, aí também tu consegue comprar antes, né? Antecipa essa compra, dá para colocar o stop aqui mais seguro onde a gente gostaria de colocar, e o alvo ainda fica dentro do nosso range aqui de trabalho, sem precisar ele vencer máxima histórica. Quero fazer alguma dessas coisas? Eu, por enquanto, não, tá? Por enquanto não, eu acho que talvez, dá até para anotar aqui, dá até para olhar com calma o que dá para se fazer, né? Mas por enquanto eu não quero fazer nada disso. Vamos olhar como é que esse papel vai se desenvolver. Amanhã, o que ela vai fazer, se ela vai vir buscar essa região aqui. Talvez ela consiga colocar um candle com mais volume. A gente também vai dar tempo, talvez, para a gente ver. Deixa eu puxar aqui esses outros indicadores. Aqui, ó, aqui, por exemplo, eu tenho momentum, tá? Eu queria ver um momentum positivo dela, que não tá um momentum inclinado para cima aqui, ou o OBV indicando volume mais positivo também, um OBV subindo aqui, uma tendência de alta em OBV, que eu não estou vendo nada disso, né? Então, ainda não quero fazer nada por causa disso, tá, pessoal? Sinceramente, fico de fora, mas dá para deixar como em observação, né, pessoal? Vou até colocar aqui para observação, que volta e meia a gente vê essas ações para observação aqui, certo? Depois de Vivit, a gente tem Viva, Viva do índice de consumo, que é aquele índice que a gente não, o setor que a gente não tá tão construtivo para ele, né, para colocar assim. Mas Viva a gente vê o seguinte, né, a gente vê que ela vem num canal de queda, né, num canal de baixa já desde o início do ano. Esse canal aqui tá bem desenhado para mim, tá? Tá bem claro aqui essas linhas amarelas mais escuras aqui, certo? A gente consegue ver que ele está num canal, as médias móveis estavam apontando para baixo, está caindo, a média móvel de 200 aqui tá invertendo, né? Está começando a cair também. Porém, né, a gente viu que ele está dentro desse canal começando a querer fazer o movimento altista. Gostaria de ver ele recuperar, talvez chegar até essa alta ou até a média móvel, poderia ter um retorno, fazer um trade de retorno à média, poderíamos ver isso, né, pessoal? Como é que seria feito isso? Seria no rompimento da máxima,
né, desse topinho aqui que a gente teve, né, que poderia ser, por quê? Por quê, pessoal? Porque seria o desenho justamente que a gente está falando, né, de um pivô de alta, né, pessoal? Então, que ele vem, fundo menor, faz o topo, faz o fundo ascendente, um fundo acima desse fundo anterior, e aí o rompimento desse topo aqui é um pivô de alta que indica a formação de uma possível tendência de alta, certo? Qual é o meu problema? O meu problema é que muito provavelmente ele vai querer segurar nesta linha amarela aqui, né, pessoal? Nesta linha amarela aqui, que é o que? A minha LTB. E o meu risco retorno fica fora dessa LTB, né, pessoal? Então, e a gente vê aqui, por exemplo, quando ela fez essa correção, ela foi de uma vez só. E aqui ela corrigiu mais lateralmente, né? Nessa segunda corrigida aqui, ela corrigiu mais lateralmente. Então, ainda corre o risco de ela ficar meio que lateralizando e vir juntar a média, vir se encontrar aqui com a LTB ainda antes de me dar a parcial, o que ficaria muito ruim para mim, tá? Então, acho que pode vir esse movimento para cima, mas eu não quero comprar porque não está dentro ainda, porque seria um movimento. Qual que é a tese por trás desse movimento, tá? A tese técnica aqui, da análise técnica. Eu iria comprar um movimento secundário, tá? Numa tendência secundária de alta, dentro de uma tendência primária de queda. Então seria uma recuperação, seria um retorno, seria um trade de correção apenas, tá? Para voltar a trabalhar ainda aqui, buscar a LTB e continuar a cair de novo, né? Eu não quero que ela saia dessa tendência primária, eu não estou esperando que ela saia, não posso esperar. Como um analista técnico, eu não posso esperar que ela vai sair aqui, porque não tem nada me dizendo que ela vai sair, né? Então, o preço não me diz isso, certo? Pessoal, hoje a gente viu poucos papéis até agora, eu já estou aqui em mais de 45 minutos de programa, e tem alguns que a gente estava de olho, né, desde sexta-feira, quinta-feira, além do Fleury, que eu acho que seria bom a gente dar uma olhada, né, pessoal? Principalmente, a gente estava olhando Raia Drogasil, e Raia Drogasil deu bom, né, pessoal? Pô, tá, pessoal, olha só, a gente estava de olho em Raia Drogasil, eu não fiz essa recomendação nem nada, mas vamos falar um pouco sobre Raia Drogasil. Na mesma ideia de Fleury, tá? Na mesma ideia de Fleury, quase. Não tão na mesma ideia de Fleury, mas era o retorno aqui, voltar a testar. Então, o que aconteceu? O Raia Drogasil vinha em queda, certo? Vinha nesse movimento aqui secundário de queda, trabalhando começou a segurar aqui em suporte, certo? Vou trazer essa linha aqui para a gente desenhar bem esse suporte. Deixa eu tirar esta daqui para a gente desenhar ela melhor aqui. E aí ela começou a fazer topos maiores aqui do que essa lateralização que a gente teve aqui, tá? Vou botar aqui essa linha de novo, só que mais bem desenhada. Aí o que aconteceu, né? Começou a vir movimento, começou a ter mais volume. Olha o volume, pessoal. Olha o volume. Começou a vir força compradora, volume comprador, né? O volume aumentando. E sexta-feira, um gap de quebra saindo fora disso aqui e com força, com bastante volume, certo? Isso aqui me indica que poderia ser uma compra, né? Mas eu não vou comprar aqui em cima de novo por causa do meu risco retorno, né? Não vou comprar superando essas máximas aqui, porque eu quero estar com o meu stop aqui embaixo. Então olha até onde é que eu teria que carregar o movimento, até as máximas dele, né? Então seria um movimento bem esticado, com média móvel de 200 no meio do caminho, né? O que dava para se fazer? É esperar voltar um pouquinho, que foi o que voltou, e a gente comprar aqui, certo? E aí a gente faz a parcial abaixo da média de 200 e carrega daí o resto, ver se ele consegue chegar pelo menos até essa região aqui de topos anteriores em 24,15, certo? Em Raia do Brasil, uma farmácia, para quem não sabe, setor de saúde também. Então por isso que eu comparei um pouco com Fleury, tá? Apesar de Fleury estar numa lateralização, Fleury para mim está mais bonito. Fleury eu quero que faça isso, né? De novo, quem quiser volta lá em Fleury que a gente analisou, eu quero que faça justamente esse retorno aqui e volte aonde a gente está querendo comprar lá. Aqui eu talvez não vá fazer nada ainda, porque a forma que ele caiu hoje, ele retornou com mais volume ainda, tá? Então aqui talvez eu não faça nada, tá? Vou esperar para ver os próximos dias, tá? Em Raia Drogasil, mas tá bonito, né? Tá bonito. Vamos ver Ipera também, que é desse mesmo setor aqui, já que tá tudo muito bonito.
Ipera tá pior, Ipera tá abaixo da tendência de queda aqui, tá num canal de baixa, que é bem desenhado, vamos colocar aqui para que todo mundo possa ver. Então, Ipera, ela vai seguir, em tese, pode seguir caindo aqui, tá segurando, conseguiu achar um suporte aqui para segurar, é um suporte de fundos anteriores. Isso aqui pode ser muito bom se começar a segurar, mas só vou querer ver compra se ela romper realmente essa LTB, que está longe, né, pessoal? Está muito longe. Então, acho que não é o momento de fazer nada em Ipera. Vamos ficar quietos com ela. Depois de Ipera, outra que a gente estava vendo, Multi 3 também, que eu tinha anotado aqui para a gente olhar. Como a gente está em Allos, né, pessoal, que é Shopping Center, vamos dar uma olhada em Multi 3. A gente não está em Allos, né, mas a gente estava com a visão em Allos. Multi 3 está muito parecida com Allos, né? A diferença acho que está aqui na média móvel de 200. Deixa eu até olhar a Allos 3 aqui de novo. A Allos 3 já está bem acima da média móvel de 200. Vamos trazer aqui, vamos botar Multi 3 aqui para a gente comparar. Tá mais ou menos parecido o gráfico, né, pessoal? Aqui, nosso problema, rompimento dessa máxima aqui, como foi Allos, também daria compra, só que o problema é que daí eu fico com o risco retorno muito longe aqui, mas aqui daria para fazer uma compra, né, pessoal? O problema é que o stop abaixo desse candle aqui, que seria o mais correto, o mais seguro, já começa a colocar um retorno a 21% de alta, fica acima de topos anteriores, topo duplo, então não tá legal, tá? O ideal seria tentar buscar de novo um alvo ainda abaixo desses topos anteriores, tá? Para ficar mais confortável. Para isso eu vou ter que começar a arriscar stops mais curtos, que não quero fazer, tá, pessoal? Não quero fazer, então talvez múltipla não é o canal a se fazer. Até porque hoje está segurando acima da média de 200 ainda, né, pessoal? Quem sabe? Vamos ver como é que vai. Mas eu prefiro ainda segurar minha Dialos 3 lá, tá? Tem GTI 11 também, que é do mesmo setor, Shopping Center, e GTI 11 tá mais bonita, né, pessoal? E GTI 11 já fez o que a gente queria, mas hoje perdeu a média móvel de 200. Então, sigo com a ideia de compra em Alus 3, tá, pessoal? Mas GTI 11, se tu quisesse comprar aqui, talvez vencendo a média móvel de 200 aqui, não acho tão ruim, tá? Não acho tão ruim. Iguatemi, tá? Ainda Alus 3 dentro de Shopping Center. Vamos ver Prio. Prio estava aqui nela e vamos ver que agora hoje teve movimentação em petróleo. Vamos ver Prio 3, pessoal. Prio 3, uma ação também que eu gosto muito, né? Então, para quem não lembra aqui das nossas análises, né? A Prio 3 ela vinha lateralizando aqui desde 2023, 2024, depois de subir bastante, né? Então a gente tem uma alta bem forte aqui. Mas 2023, 2024 ela começou a lateralizar, começou a perder um pouco até meados de 2025, começou a ter um canalzinho de queda aqui, perdeu o fundo de lateralização, tentou trabalhar acima, já não conseguiu, a gente já pode ver que ela está fazendo topos mais baixos, né? Mas finalmente a gente conseguiu aqui, final de 2025, aqui outubro de 2025, fazer um fundo maior aqui, e a partir daqui a gente começou a ter fundos cada vez mais altos. Tivemos aqui esse fundo mais alto, esse fundo mais alto, e aqui, sim, em janeiro, final de dezembro, com o fluxo que a gente teve para o Brasil, ela se beneficiou bastante. E depois, com a guerra e o aumento do preço do petróleo, ela também se beneficiou mais ainda. Então, essa primeira pernada aqui, vamos colocar aqui, essa primeira pernada aqui até fevereiro, até aqui, digamos, movimento de entrada de estrangeiro para cá, que botou o papel para cima, fez trabalhar acima já de topos anteriores, então ganhando muita força. E depois, com a guerra, o preço do petróleo subindo, ela conseguiu subir mais 40% da onde tinha parado, certo? 40 não, né? Foi daqui, errei. 30%. E aí começou a lateralizar, né? Começou a lateralizar aqui, no topo. Acabou um pouco a guerra, deu uma camada na guerra, ela começou, agora sim, chegamos num movimento mais recente, ela começou a cair, né? Começou a cair quando teve o Memorandum of Understanding, lá o acordo, digamos assim, né? Um acordo de memorando de entendimento lá entre Estados Unidos e Irã. Petróleo caiu bastante, caiu de 100 para 70, uma coisa assim. E aí ela começou a perder força.
Teve um rompimento dia 7 já com bastante força, isso foi muito positivo, achei muito positivo, certo? Agora rompeu essa tendência de baixa e aqui está querendo colocar que seria um pivôzinho de alta, né? Um topo ascendente aqui, um fundo ascendente acima do fundo anterior. Hoje ela trabalha com bastante força, né? Por causa muito do petróleo estar mais forte também. Não gosto muito de movimentos assim que eu sei muito o motivo macro, tá? Por exemplo, esse, que daqui a pouquinho o Trump, ou sei lá, e o Irã volta a fazer um acordo lá e aí o petróleo volta a cair e quem sabe a gente vai ter um movimento de queda no papel. Mas não está errado comprar acima de 13,67, tá? Acima de 13,67 não está errado. Mas, claro, tu vai ficar na mão de notícias, né? Tu vai ficar na mão de geopolítica um pouco, né? Nesse papel. Vai estar comprado aqui, vai estar na mão disso aí. É uma boa compra? Olha, eu não acho uma má compra, né? Tu vai ter um stop aqui de menos de 5%. E se realmente a guerra começa a encrespar, é um papel que ele já se mostrou que anda, né? Se o Estreito de Hormuz fechar, essas coisas todas, o petróleo voltar a subir, a gente vai ter um movimento altista para o papel aqui, né? Não tem o que fazer. Não sei se eu vou recomendar ela, tá, pessoal? Não sei se eu recomendaria ela, justamente porque eu não gosto de ficar na mão ou de uma fala de algum acontecimento mais geopolítico como esse, tá? Mas enfim, né, pessoal? Vamos olhar só mais algum banco. Vamos olhar YouTube, né? O primeiro dos bancos aqui. YouTube hoje caindo forte também. Por quê? Porque a gente viu que o índice financeiro estava bom, né, pessoal? Então vamos olhar alguns bancos para ver se a gente acha alguma coisa. YouTube a gente vê que está no movimento altista já, né? YouTube já está nesse movimento de alta aqui secundário, vamos colocar assim, né? Dentro de talvez o que possa ser uma lateralização, alguma coisa assim, mas ele está vindo subindo, está vindo bem, tá? Sexta-feira ele teve esse candle forte de alta, hoje já recupera, volume menor, mas já cai também, já não me dá tanta alegria para comprar ele. E também está longe aqui, né? Está longe de topos. Se eu fosse comprar, digamos, no vencimento da máxima de hoje, eu ia estar lá com de novo, meu risco de retorno fora das máximas. Não quero, tá, pessoal? Não quero, acho que não é o canal fazer nada disso. Mas YouTube não está fraco. Outro banco, pessoal, BBAS3, vamos ver Banco do Brasil. Banco do Brasil. Banco do Brasil está lateralizando ainda numa tendência de baixa, não vejo nada, não vou nem olhar. Depois de Banco do Brasil, a gente pode olhar. Vamos olhar Sambi, Santander aqui. Santander ainda dentro dessa zona de resistência. Também não vejo nada a se fazer por enquanto. Só vencendo isso aqui. Então Santander não está melhor de comprar. Eu estou tentando achar uma alternativa para o Banco Paine, né? Dentro do índice financeiro que a gente viu que está bom. Mas não tem nada que quero comprar, talvez. Talvez segurador. Pô, Caixa Seguridade, a gente acabou de realizar um baita de um gain nela aqui, né? Então não. BBSE3. BBSE3. Não, volume fraco aqui, né? Volume fraco. Esse movimento aqui até foi bonito, mas precisava de mais volume. Então não. Depois de Banco do Brasil, vamos dar uma olhada em. Depois de Banco do Brasil Seguridade. Porto Seguro. Porto Seguro daria para tentar fazer uma compra no rompimento da máxima, né, pessoal? Não vou recomendar, nem posso recomendar. A gente já tinha falado sobre uma compra, eu estaria já numa compra dela aqui. Mas aqui a gente vê que cabe bem, né, pessoal? Se vocês quiserem, daria para comprar acima de 55 aqui, né? Deixando o stop abaixo dessa mínima aqui, tentando buscar lá a linha de topo aqui da lateralização. Mas não acho que... Bom, vou deixar aqui, se vocês quiserem, dá para dizer que dá para fazer, tá?
Açaí, a gente estava vendo que não é do setor. Hum. Açaí, pessoal. Ah, não, açaí tá com um momento ruim que a gente tinha visto, né, sexta-feira. Tem mais algum banco, pessoal? Tô esquecendo de algum banco, tá? Mas já fechou minha 1 hora de programa. Então vamos fazer um encerramento, um resumo, um breve resumo, né, pessoal? É, dentre as ações que a gente viu, estaria mais empolgado com Fleury para compra. A gente está vendo muita coisa para compra. Estou mais empolgado com Fleury, mas Fleury a compra talvez não venha, tá? Muito provavelmente não aconteça. Seria uma compra, deixar uma compra aqui em 15,86, tá, pessoal? É, deixa ali, talvez, né, pessoal? Dá para deixar, ver o que acontece. Seria o melhor papel que eu acho que teria para comprar aqui, seria Fleury, tá? Depois de Fleury, a gente tem ainda a ideia de Alus 3. Segue, tá? Segue também, pode ser uma boa compra, Alus 3. Dentre Fleury e Alus, eu botaria Fleury em primeiro lugar, é, porque ela está mais desenhada, ela não precisa ganhar topos. A Alus aqui, ela vai ter que ganhar topos anteriores, ou seja, eu vou ter que deixar minha mão inteira aqui, vou ter que carregar 100% da mão para tentar ter um risco-retorno melhor, não vou poder fazer parcial, então vou ficar com mais tempo com risco total no papel, né? Então, entre Fleury e Aulus eu tô mais em Fleury, mas Aulus é muito mais possível que dê a compra, né, pessoal? Seria só o rompimento aqui dessas máximas e a gente poderia ter um movimento mais esticado para tentar pegar. Então, Fleury talvez é bom comprar, mas talvez a gente não consiga comprar onde a gente quer comprar. E comprar no meio do caminho, para mim, não vale a pena, tá? A gente viu Pine dentro dos bancos, ainda vale a compra, ainda vale a compra, tá, pessoal? Ainda vale a compra. Por quê? Porque a gente não está vendo nada melhor em bancos, né, no momento. Ou já foi, ou os movimentos já foram, ou não tem muito o que acontecer, né? Então, aqui ele fica dentro ainda desse canal. Então, o Banco Pine pode ser uma boa compra. A ação não está com muita força, tá? Não estaria 100% de ideia para isso, mas o Banco Pine ainda serve como uma boa compra. Por fim, Prio, a gente vai ficar, é uma boa compra, seria uma boa compra sim, tá? Eu não sei o que eu coloquei aqui de errado, que não era para ter. Acho que eu botei um, tá? Enfim, aqui seria uma boa compra sim, tá? PetroRio seria uma boa compra, mas, contudo, entretanto, tu vai ficar na mão de acontecimentos geopolíticos, de falas de Trump e de ataques ou acordos de paz, certo? Como a gente bem viu. O stop aqui não está tão longo, então qualquer chacoalhão disso já vai te estopar, né? Caso venha um acordo ou amanhã acorde todo mundo falando, não, tá tudo bem, pessoal, se dando tapinha nas costas, já pode vir caindo aqui, né? Amanhã não, né? Amanhã teria que comprar. Se amanhã cair, a gente não vai nem comprar. Mas vocês entenderam a ideia. O importante é entender a ideia, certo? Enfim, pessoal, é isso que a gente chega aqui ao final do programa. A gente já passou mais ou menos as ideias. Eu acho que ficamos com Fleury como a melhor compra. Banco Pine e Alus ali, as três a gente deixa a ideia de compra. Se uma pegar, eu sairia das outras, tá? Eu não deixaria as outras também. Deixa uma pegar e as outras não deixa continuar. Porque senão daqui a pouco a gente vai encher a nossa carteira com recomendações todas no mesmo dia, no mesmo prazo. Eu também não gosto disso, tá? Eu gosto de ter prazos diferentes, porque às vezes vai ser um movimento que está acontecendo em todas, né? Então, pegou um, cancela os outros, tá? A gente está vendo que realmente o mercado tá mais volátil, né? Tá bem mais volátil, porque ou melhora no Brasil. Quando o Brasil tá ruim, melhora lá fora, a gente não aproveita tanto. Quando a gente começa a melhorar aqui dentro, piora lá fora, a gente também não anda tanto. E aí fica nesses vai e vem. Espero que eu consiga ter explicado para vocês um pouco. Sempre paciência, calma. No fim das contas, a gente tem que limpar esse ruído e entender o mercado para onde ele vai. Acredito que é para cima, talvez um pouco mais devagar. Claro, se a guerra piorar muito, não vai ter força para andar. Agradeço a todos que ficaram até agora. Pessoal, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, bota o sininho aí. Todo dia eu tô aqui. Até agora está indo muito bem as nossas recomendações, 100% de acerto, né? Das 4 que a gente recomendou, por enquanto 2 já atingiram o alvo, nenhum stop. Quem está fazendo com a gente, parabéns. Quem não está fazendo, começa a fazer, pessoal. Vamos lá, faça nem que seja num simulador, alguma coisa assim. Quer confiança. Eu entendo que às vezes a gente não se conhece direito,
Mas funciona, tá, pessoal? Eu comprovo que funciona, funcionou para mim e acredito que vai funcionar para vocês também. Tenham todos uma boa segunda-feira, um bom resto de segunda-feira e uma ótima semana pra gente, né, pessoal? Que a semana promete. Um abraço.